Na última quarta-feira nós fomos lembrados da Reforma Protestante, um momento que marcou a igreja, tem marcado a igreja hoje em dia e marcará sempre que a igreja estivesse voltando para a palavra e se reformando a palavra do Senhor. Embora a Reforma Protestante tenha um marco na vida de Lutero e na atitude de Martinho Lutero, ela foi muito antes construída por outros reformadores que vieram antes dele, como Wycliffe, Hus, e talvez até há mais tempo, como Agostinho, Paulo, porque a igreja precisa constantemente se lembrar da sua centralidade na palavra do Senhor, se moldar a ela e não a esse mundo, encontrar na verdade das Escrituras o alicerce, o fundamento da nossa fé e não nos valores desse tempo. Por isso nós precisamos constantemente meditar nas verdades da palavra do Senhor e reformar primeiro o nosso coração, no sentido de verificar nele o que não agrada ao Senhor, tirar dele e construir um alicerce sólido, paredes sólidas, na qual a nossa vida prática possa refletir essa transformação que o Evangelho reformou em nossas vidas. Quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar com elas, por elas, também por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê clareza, discernimento acerca da sua palavra. Orar. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. E nós podemos ver essas crianças crescerem na igreja, que elas possam aprender no Senhor, crescer no Senhor, para viverem vidas de testemunho do Senhor, em meio a outras crianças, em meio às pessoas com quem elas terão contato, relações, amizades, Senhor, que em tudo a palavra do Senhor seja impactante em suas vidas e na vida das pessoas à sua volta, no tratamento com seus pais, que toda essa relação seja moldada pela poderosa palavra do Senhor. Também nós, Pai, tem misericórdia de nós. Não somos puros nem dignos da pureza da tua palavra, mas por causa da tua graça, Pai, nós estamos aqui reunidos por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Nós então encontramos no Senhor a esperança da vida eterna. E o Senhor, em Cristo, conquistou por nós. Louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de mim, Pai, porque sou impuro, não devo comprometer a pureza da tua palavra. Por isso, Deus, te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, porque tu és a nossa rocha, tu és tudo que nós precisamos em nossas vidas. Por isso nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em novembro de 1515, cerca de 2 anos antes da reforma de fato iniciar, um monge agostiniano, um doutor em teologia sagrada na Universidade de Wittenberg, iniciou uma exposição na igreja acerca da Epístola de Paulo aos Romanos. E ao preparar suas palestras, ele começou a ver mais claramente o significado do Evangelho por meio dos escritos de Paulo e da importante revelação da justificação pela fé. Como a justificação pela fé, ela foi determinante para que Lutero, então, para que Martinho Lutero, então um monge, ele pudesse despertar para, a partir dessa verdade das Escrituras, compreender todo o proceder da Igreja de Cristo sobre a terra. Lutero escreveu: certamente eu tinha ficado possuído por um incomum
e ardente desejo de entender Paulo na sua epístola aos Romanos. Apesar disso, a despeito do ardor do meu coração, eu me encontrava impedido por uma expressão no primeiro capítulo. Ele disse, a expressão era, nele se descobre a justiça de Deus. Eu detestava essa expressão, escreve Lutero, justiça de Deus, porque de acordo com o uso e os hábitos dos doutores, eu tinha sido ensinado a entender isso filosoficamente como um significado. Como eles diziam, a justiça ativa ou formal, segundo a qual Deus é justo e pune pecadores injustos. Dia e noite eu tentei meditar sobre o significado destas palavras. Então, finalmente, Deus teve misericórdia de mim e comecei a compreender que a justiça de Deus é também aquela dádiva de Deus segundo a qual vive um homem justo, ou seja, a fé. Agora eu me sentia como se estivesse renascido completamente e tivesse entrado no paraíso. Quem conhece a história de Martinho Lutero pode ler as não poucas páginas que falam da sua devoção, mas mais do que isso, de como ele era tão autocrítico, a ponto de se sentir tão vil pecador, e tanto que isso o atormentava. Diz a história que Martinho travava lutas no seu interior, no seu íntimo, com o próprio diabo. Se preso numa cela, escondido num quarto escuro, ele lutava contra o acusador da sua alma, se sentindo completamente constrangido por causa do peso dos seus pecados e com medo do furor de um Deus justo sobre ele. Nós conhecemos as consequências dessa clareza que Lutero então revela ter tido a partir da leitura dessa epístola. O monge santo, envolvido pelo Espírito Santo de Deus, ele, através da doutrina base da Carta aos Romanos, pregou no dia 31 de outubro de 1517 um documento com 95 teses sobre as quais ele revelava a sua interpretação acerca daqueles pontos e convidava os doutores, os religiosos da sua época a debater verbalmente ou por escrito sobre aqueles pontos, confrontando um modelo religioso, avarento e pagão do seu tempo. Lutero vivia num contexto em que a igreja havia, por muita politicagem, interferência no Estado, demandado dos seus ministros a arrecadação de fundos por qualquer meio, inclusive através de venda de indulgências, e Teresa foi um dos grandes propagandistas disso, o qual Lutero o combateu ardentemente. Lutero então questiona a própria avareza da igreja e prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses sobre as quais ele então era levado a esclarecer pontos importantes da doutrina básica do Evangelho de Cristo através das Escrituras. Ao longo dos séculos, a epístola de Paulo aos Romanos, de maneira particular, foi capaz de dar um impulso de renovação espiritual para a igreja. Ela foi talvez o ponto usado por Deus para fazer essa clara distinção do quanto a igreja de Cristo estava se desviando do modelo que é o próprio Cristo. Quando a igreja se desviou do Evangelho, um estudo profundo da epístola de Paulo aos Romanos repetidamente foi o meio pelo qual ela se recuperou do seu desvio. A respeito dessa epístola, Lutero ainda escreveu: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra. Olha o desafio do Lutero: conhecer a carta de Paulo aos Romanos de memória, palavra por palavra, mas também dedicar-se a ela diariamente como um alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida, e quanto mais estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Lutero demonstra um profundo amor pela palavra de Deus, mais ainda por aquela palavra especial que trouxe clareza aos seus olhos e como caminhava a sua vida. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1.
Nós vamos fazer a leitura do verso 17, apenas o verso 17. Eu convido a igreja a poder ler comigo em uma só voz. Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Descer a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Acho que a gente pode fazer mais uma vez de uma maneira mais harmônica. Vamos ler mais uma vez? Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo chega aqui ao que nós podemos chamar talvez de o tema principal de toda a epístola de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essa carta aos Romanos na intenção de encontrar lá na igreja de Roma uma base para a sua viagem missionária à Espanha. Então, como Paulo não conhecia aquela igreja, ele se sente levado a escrever sobre o que ele queria para mostrar àquela igreja o testemunho da sua fé e do que ele pregava e do que ele tentava levar enquanto mensagem do Evangelho para a Espanha. Paulo então leva ali seus 11 primeiros capítulos falando sobre a sua teologia, depois do 12º em diante, falando de uma maneira muito prática de como a verdade de Deus ela se manifesta nas nossas vidas, no nosso dia a dia e nas nossas relações. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, Paulo havia dito no verso 16, no verso anterior que nós lemos. Mas por que ele é o poder de Deus para a salvação? E Paulo então parece responder isso aqui no verso 17, quando ele diz: porque nele, isso é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Se descobre a justiça de Deus. Foi a descoberta do significado dessa frase que fez com que Lutero, o reformista, levasse o seu coração, movesse o seu coração a confrontar valores pecaminosos que pairavam no seio da igreja. Foi a compreensão dele sobre o que é a justiça de Deus, como ela se manifesta e a importância dela para a vida da igreja, que o moveu a viver conforme a palavra. A compreensão da justiça de Deus é a chave não só para a epístola de Paulo aos Romanos, mas para o próprio Evangelho de Deus, para o próprio plano redentivo de Deus, escrito de Gênesis a Apocalipse, e como esse plano vai desabrochando ao longo do tempo da história, vai se desembrulhando até revelar a satisfeita justiça de Deus em Cristo Jesus, por amor de cada um de nós. A razão pela qual o Evangelho é o poder de Deus para a salvação é que nele se revela a justiça de Deus. Além do mais, essa justiça e Paulo deixa claro isso, de fé em fé, em cumprimento com a palavra de Abacuque, no capítulo 2 que ele cita aqui: o justo viverá pela fé. Ela é antes e acima de tudo uma justiça que demonstra a fidelidade de Deus, a sua própria natureza. Deus é justo e por isso ele precisava manifestar a sua justiça para com o pecado. Então, e nisso, os teólogos do tempo de Lutero estavam certos ao afirmar que se tratava da justiça formal de Deus. Sim, se tratava também de um atributo de Deus. A justiça revelada no Evangelho é também um atributo de Deus. É também a declaração de uma característica importantíssima e louvável do ser de Deus. Deus é justo e não pode conviver com o pecado. O menor pecado é uma agressão para com a justiça de Deus. Uma vida distante da verdade do Evangelho é uma declaração de rebeldia para com Deus. É quando nós olhamos para Deus e nós declaramos: eu não quero me sujeitar a Deus, mas eu vou me sujeitar à minha própria vontade nesse aspecto. Nesses aqui não. Então eu começo a escolher aquilo sobre o qual eu vou me sujeitar a Deus e aquilo sobre o qual eu não vou me sujeitar a Deus, me fazendo talvez, ou querendo me fazer como Deus na minha própria vida. Mas a justiça de Deus é ainda uma ação divina, a saber, uma intervenção salvadora, satisfeita em Cristo Jesus, em favor do seu povo. A justiça que denota a sua lealdade, uma promessa, uma aliança, uma relação pactual.
Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. O teu salário do pecado é a morte. E todos pecaram, todos se extraviaram. Essa é a verdade central do Evangelho. Todos nós pecamos, todos nós carecemos, temos necessidade da glória de Deus, porque não podemos nos salvar a nós mesmos, não podemos nos apresentar a Deus com justiça. Por isso a lei nos mostra o quanto nós estamos distantes do padrão de justiça perfeito de um Deus santo e justo, e do quanto ainda temos de moldar a nossa vida a Ele. Nele a justiça de Deus é revelada, quer dizer, no Evangelho, isto é, de fé em fé. A expressão grega aqui traduzida para de fé em fé, ela pode também ser traduzida como através da fé e para a fé. É como se o Evangelho ele revelasse a justiça que é baseada na fé e destinada à fé, uma justiça que tem como início, como ponto de partida, a fé e como fim também a fé. Pois nós só recebemos tal justiça, a justificação que nos leva à confiança na certeza da vida eterna, por causa da fé que nos é colocada por Deus em nossos corações. A citação de Abacuque tem sido interpretada de muitas maneiras ao longo da história, porque no texto do hebraico, quando a gente tem a expressão ali traduzida por o justo viverá pela fé, essa fé em Abacuque ela é atribuída ao justo, como se o justo pela fé, ou por meio da fé, viverá. Essa é a expressão, porque a justiça, a fé está ligada à fidelidade, a uma atitude firme para com a verdade das Escrituras. Quando a Septuaginta traduz o Antigo Testamento para o grego, ele aplica uma palavra diferente, ele aplica uma palavra na qual refere-se a uma fé que ela tem origem em Deus, e isso não defrauda a interpretação ou a tradução de Abacuque, porque o próprio Paulo também interpreta dessa maneira. Ele pega o texto de Abacuque como se Abacuque não tivesse ainda a revelação da plenitude de Cristo, e ele diz, olha, aqui em Cristo Jesus, por meio da fé, nós recebemos sim a capacidade de nos portarmos firmemente. Então, pela fé, o justo viverá. Em Gálatas, no capítulo 3, eu convido você a abrir sua Bíblia, no carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Paulo também vai citar, aqui no capítulo 3, no verso 11 de Gálatas, Paulo também vai citar essa expressão de Abacuque, essa frase de Abacuque, do capítulo 2 de Abacuque, capítulo 4, verso 4. Mas o contexto é mais decisivo, parece estar mais claro aqui aos Gálatas, para que nós possamos compreender melhor. Ali há um profundo conflito com os judaizantes, no caso do contexto dos Gálatas. Os judaizantes pregavam a necessidade de um cerimonialismo religioso, de práticas da tradição judaica para a salvação, em contraste ao evangelho da fé e da graça que Paulo ensinava àquela igreja. No verso 11 do capítulo 3, a carta aos Gálatas, Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O contraste aqui parece que fica mais claro. O que Paulo quer dizer é que, olha, pela lei, pela regra, pela letra da lei, todos nós somos injustos. Nenhum de nós é capaz de se apresentar diante de Deus. Nenhum de nós tem o que oferecer a Deus. Nenhum de nós tem um ato de justiça que possa fazê-lo superior a outro. Ninguém é justificado pela letra da lei diante de Deus, porque o justo viverá. Viverá, mas como? Pela fé. A fé é necessária para recebermos a justificação de Deus. Em outros trechos da carta aos Romanos, o termo, a expressão justiça também é traduzido com o significado de justiça do próprio Deus, como em Romanos capítulo 3, versos 21 a 23. Eu convido a folhear a Bíblia, voltar para a carta aos Romanos. Ele traz uma expressão no sentido mais abrangente de justiça, como nós temos no capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21 até o verso 23, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo aponta para Cristo. Se queremos ser justificados diante de Deus, ou se queremos nos apresentar justos diante de Deus, nós precisamos olhar para Cristo. É nele que está a nossa justiça. Não há justiça em nós, mas há justiça em Cristo. Isso porque Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas Ele viveu a nossa vida. Ele viveu de maneira perfeita aquilo que nós não podíamos viver. Por isso nós podemos olhar para Cristo e crer que a justiça que Cristo conquistou foi colocada em nós, foi imputada em nós. E por causa da justiça que Cristo conquistou, nós somos justificados diante de Deus. Porque a justiça de Deus se manifestou em Cristo Jesus. Um homem puro, um homem perfeito, morrendo na cruz por causa das nossas imperfeições e dos nossos pecados. Sabe, isso tira de nós qualquer arrogância, de pretensão, de acharmos que somos melhores, ou mais santos, ou mais especiais de qualquer outra pessoa. Não há nenhuma justiça em nós. Não há nenhuma capacidade em nós mesmos de nos apresentarmos a Deus e dizer: eu quero a salvação, eu mereço a salvação. Eu sou uma pessoa de princípios. Eu não peco, eu não roubo, eu não mato. E a gente apela sempre para as expressões exteriores, quando o nosso coração é cheio de perversidade, como no caso do jovem rico, que falta ainda para eu ir para o céu. E Cristo diz: conhece os mandamentos? Não honrará teu pai e tua mãe, não matarás. Ele diz: olha, isso tudo eu conheço desde pequeno. E aí Cristo confronta o coração dele, sobre o Deus do coração dele. Vai então e vende o teu Deus, e vende tudo que tens, e me segue. E então aquele jovem rico deixa Cristo triste, porque era muito rico, porque era dono de muitas riquezas. Um magistrado, um conhecedor da palavra de Deus, não o glorificou como Deus, antes preferiu o dinheiro, servir ao dinheiro, às coisas desse mundo, aos rudimentos desse mundo, de largar tudo por amor a Cristo. Mas a justiça de Cristo se manifesta em nós, fazendo de nós impuros, pecadores, justos e em santificação, até aquele dia em que seremos plenamente santos, transformados à imagem de Cristo, quando contemplaremos a imagem de Cristo como que por espelho, como a palavra do Senhor nos promete, e aquele que promete é fiel. Em Romanos capítulo 2, verso 5, ele traz o termo justiça, significando sim a punição de Deus. A punição de Deus imporá devido ao pecado no dia do juízo. Em Romanos capítulo 3, verso 5, a justiça é interpretada como a fidelidade com que Deus cumpre as suas promessas. Deus é justo e por isso Ele cumpre as suas promessas. Em Romanos capítulo 3, do 25 ao 26, a justiça descreve a exibição culminante do ressentimento de Deus contra o pecado. A morte de Cristo é a prova final do ódio, da justiça de Deus contra os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo é um meio amoroso, pelo qual a justiça se manifestou, para justificar todo aquele que crê em Cristo Jesus. De acordo com o modo como Paulo apresenta a igreja, é como se nós tivéssemos dois grandes grupos. Aqueles que, sendo ignorantes a respeito da justiça de Deus, procuram definir a sua própria justiça, o seu próprio padrão de certo e errado. Fulaninho é quase crente, então é aceito. Mas Ciclaninho, olha, é crente, mas dá umas vaciladas que eu não gosto, comete algumas coisas que não tem afinidade com aquilo que eu acredito, e a gente começa a criar o nosso próprio padrão de justiça, baseado naquilo que eu acho, que eu quero, do meu jeito. Há um outro grupo, aqueles que receberam a justiça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja invisível de Deus. Aquele que foi convencido pelo poder do Espírito Santo dos seus pecados, da justiça de Deus e do juízo de Deus para com os nossos pecados. Então nós clamamos ao Senhor por misericórdia, por causa dessa iluminação, dessa clareza, e recebemos do Senhor a justiça de Cristo. Quando Paulo fala de uma maneira tão triunfante, tão especial, e ele declara o Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação, ele está nos garantindo
que a graça de Cristo faz por nós aquilo que a lei nunca poderia fazer. Porque a lei serve para mostrar o quanto nós estamos sujeitos à justiça de Deus. E ai daquele que clamar justiça. Para se, Deus faz justiça na minha vida, Ele vai te lançar no inferno. Porque é isso que nós merecemos. Essa é a justa recompensa por nossas más obras. Pela fé, e somente pela fé, nós poderemos ser justificados, tornados justos perante Deus. E Paulo vai abordar isso na Epístola de Paulo aos Romanos, nos primeiros 4 capítulos. Pela fé nós podemos ser santificados, santificar o nosso viver. E Paulo vai tratar disso nos capítulos 5 ao capítulo 8. Esta fé, ela vai então atingir o seu clímax na verdadeira glória, quando nós vamos estar tão seguros a ponto de declarar que nada pode nos separar do amor de Deus. E Paulo vai tratar disso até o verso do capítulo até o capítulo 8, verso 30. A vida que começa na justificação resulta na santificação e é consumada na glorificação. Essa é a ardente expectativa do crente. Por isso o crente olha para Cristo e não encontra nada melhor nesse mundo que possa compensar. Por isso o homem olha para Cristo e deseja estar com Cristo de maneira ardente, porque a própria criação, Paulo nos ensina isso em Romanos, está na ardente expectativa da volta de Cristo e da consumação desse tempo, da plenitude dos tempos, quando nós estaremos no melhor lugar que nós poderemos estar, que é na glória com Deus. E nada nesse mundo pode ser comparado a isso. Por isso aquele que tem apego às coisas desse mundo, a palavra de Deus nos ensina em João e em 1 João, que não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo, porque Deus não está nele. Porque as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Por isso nós precisamos ter o nosso coração moldados a Deus e a Deus somente. Deus é um Deus justo e santo, e nós somos pecadores culpáveis. É necessário que nós tenhamos então uma justiça para podermos nos apresentar diante de Deus. E como escreveu o teólogo, o pastor Joel Bitt, a justificação pela fé, e somente pela fé, foi a grande revolução espiritual e teológica de Martinho Lutero. Ela não veio facilmente. Ele havia tentado de tudo, desde dormir sobre um chão duro e jejuar, até subir uma escadaria em Roma de joelhos em oração. Monastérios, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras, tudo isso se provou ser inútil, afirma Joel Bitt. A paz com Deus lhe escapava. Ele estava angustiado, o pensamento da justiça de Deus o perseguia. Ele, todavia, ele odiava a palavra justiça, que ele queria fornecer um mandamento divino para condená-lo. A luz finalmente raiou para Lutero, quando ele meditou sobre Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é, portanto, um atributo de Deus. É um atributo da atividade divina, é uma atividade divina. É preciso que a gente possa enfatizar que essa é uma característica de Deus. Deus é justo. Justiça descreve o seu caráter, junto com as suas ações que correspondem ao seu caráter. Em Romanos, a manifestação suprema dessa justiça, ela se revela na cruz de Cristo. Quando Deus o apresentou como sacrifício para a propiciação e remissão, Ele o fez para demonstrar a justiça. Ele o fez para que Ele mesmo possa ser igualmente justo e justificador. E é isso que nos dá esperança. Saber que esse mesmo Deus que é justo, que não pode compactuar com o pecado, com o mal, que não pode conviver com o pecado, Ele nos justifica, para então nos fazer habilitados a viver com Ele por toda a eternidade. Por isso nós podemos descansar acerca da nossa justificação, porque ela não depende de nós, não depende da nossa força, não depende do nosso querer,
mas de Deus fazê-la em nossas vidas. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O próprio Paulo, nessa epístola aos Romanos, ele mostra que nós não podemos nos justificar, nem nos santificar em nós mesmos. Em primeiro lugar, a lei nos mostra a nossa culpa perante Deus. Portanto, a nossa necessidade é de justificação. Nós não podemos nos justificar, nós não somos justos. A lei revela isso acerca das nossas vidas e do nosso coração. Em segundo lugar, a lei revela a natureza pecaminosa dos nossos corações e, portanto, a nossa necessidade de santificação. Nós precisamos ser justificados e nós precisamos de santificação. É uma necessidade nossa, porque nós não podemos fazer isso pela força do nosso braço, nem pela nossa observância religiosa, ou pelo nosso compromisso ativista. Nada disso nos justifica. Isso é consequência. Isso é um desdobramento daquilo que nós recebemos pela soberania de Deus em Cristo Jesus. Há um comentarista bíblico chamado Bacon. Ele comentando esse texto, ele fala que a justiça de que Paulo fala não é somente uma dádiva de Deus, mas é a própria justiça de Deus. Deus é ao mesmo tempo justo em si mesmo e é o justificador. Esta é a grande revelação do Evangelho. E é esta gloriosa revelação que faz do Evangelho o poder de Deus para a salvação. Pois afirma Lutero, Deus não quer nos salvar pela nossa própria justiça, mas por uma justiça externa, que não se origina em nós, mas que nos vem de fora, mas que vem de fora de nós, que não surge em nosso planeta Terra, mas que vem do céu. Essa é a justiça que nos justifica, que não depende de nós, que não vem de nós, que não está segura em nós, mas que depende de Deus, que vem de Deus e é de Deus para nós. Essa justiça é, portanto, uma dádiva concedida de Deus para os homens, uma justiça na qual Deus é o autor e o homem é aquele que recebe. A justiça de Deus é uma dádiva que nos é ofertada mediante a fé. Convido você a abrir a Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 5, no verso 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Maravilhosa graça. Não está em nós, naquele que não tinha pecado, que não conheceu o pecado. Ele recebeu na própria carne a justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos então justificados perante Deus. Paulo escreve que Cristo, que em Cristo nós de fato fomos feitos justiça de Deus. Em Romanos capítulo 4, você não precisa abrir a Bíblia, ele diz que a justiça nos foi creditada, computada, imputada, assim como foi a Abraão, lá nos versos 3 e no verso 24 do capítulo 4. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 30, é o próprio Cristo que se tornou justiça para nós. A justiça em questão, ela é descrita como sendo revelada de fé em fé. Ela nos é revelada e é revelada em nós, de fé em fé. E na passagem paralela, em Romanos 3, 22, ela é qualificada como a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Há uma qualificação dessa justiça. Ela é de fé em fé e ela é em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Isso é, a justiça de Deus é uma dádiva que deve ser recebida pela fé. Fé que nós recebemos de Deus, portanto, é dádiva de Deus para nós. Finalmente, aos Filipenses, no capítulo 3, verso 9, a ideia de Paulo ela parece ficar ainda mais clara. Filipenses capítulo 3,
no verso 9, Paulo diz: e ser achado dele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo deixa claro ao longo de suas epístolas, e segundo a verdade das Escrituras, trazendo o texto de Abacuque para o Novo Testamento, é que nós somos justificados por algo que é exterior a nós mesmos, porque nós não temos capacidade de nos salvar. A justiça de Deus revelada no seu Evangelho é uma conquista divina. Aqui no texto nós lemos aos Filipenses, nós temos um substituto para o justo viverá pela fé, de fé em fé. Ele vai dizer que é a justiça que procede de Deus. A justiça de Deus, então, ela é colocada como uma justiça que procede de Deus, ela vem de Deus, é recebida porque Deus nos dá. É um estado de justiça que Deus requer de nós também, que Ele nos propicia através do sacrifício expiatório de Cristo na cruz, que Ele revela no Evangelho, que Ele concede gratuitamente a todos que creem em Cristo Jesus, porque o justo viverá pela fé. Não há outro meio de alcançarmos tal justiça senão pela fé. Nós precisamos sim pregar o Evangelho, e para alguns ele será um Evangelho que mostrará a justiça de Deus para com os seus pecados. Para outros ele será um Evangelho que será acompanhado de fé para salvação e justificação. Essa é a obra do crente, ao testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como Pedro escreve no capítulo 2. Somente a fé é o caminho para a justiça, e quem pela fé é justificado também vive pela fé. Pois uma vez tendo sido regenerados pela fé, também somos, por este efeito, nova criatura, e isso deve produzir efeito em toda a nossa vida cristã. Compreender que a justiça de Deus não está em nós, vem de Deus. Compreender que não há como nós nos justificar, deve nos mover a um viver diferente. Pastor Reverendo Judásio, certa vez comentando sobre esse texto, ele diz que sim, o justo, o crente em Jesus viverá pela sua fé. E essa fé no Senhor triunfante, ressuscitado e glorioso, transmite à vida diária uma vitalidade vibrante. O cristão não se abate com o presente, embora muitas vezes venha vendo uma circunstância sombria diante dos seus olhos. O que o pastor comenta aqui é que essa fé que nós temos então, na qual nós somos justificados, ela precisa fazer parte de uma alegria vibrante na vida do crente, no nosso dia a dia, de olharmos para as circunstâncias da nossa volta, e talvez essa tenha sido a grande alegria de Martinho Lutero, de entender que a justiça de Deus não estava contra ele, porque uma vez regenerado pelo poder do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo na cruz, a justiça de Deus é a justiça dele, é a justiça do crente justificado por esse poder maravilhoso que o Evangelho produz em nossos corações. Essa alegria do triunfo do Evangelho sobre as nossas vidas deve nos mover a um viver completamente diferente, a olhar circunstâncias difíceis à nossa volta e dizer que nós não nos guiamos por vista, como nós cantamos, mas pelo seu amor, pela sua justiça, pela fé de que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. Destrua as riquezas do homem carnal, tire tudo que ele tem, e ele cairá em desgraça. Mas o crente encontra em Deus fortaleza no dia de angústia. Essa é a obra da fé em nossos corações. Uma vez justificados, encontramos em Deus fortaleza no dia da angústia. Porque quando Deus é tudo para nós, nossa alegria não depende de mais nada. Nós estamos satisfeitos, nós temos contentamento no Senhor. Ele é tudo para nós. O principal fundamento dessa alegria é que Ele é o Deus da nossa salvação. Nós não somos justos por nós mesmos, mas se Ele nos salvou, Ele cuidará de nós. Se Ele nos salvou, Ele tem tudo sob controle. Ele tem a nossa vida sob controle. Ele tem nossos momentos difíceis
sob controle e os usa para nos moldar cada vez mais a sua palavra e a sua verdade. Quando Paulo tira essa expressão de Abacuque, de que o justo viverá pela fé, ele nos traz à memória todo o livro de Abacuque. Um profeta angustiado pelo terror de um povo pagão que viria como justiça de Deus contra o próprio povo de Deus. Abacuque se separa, se sai do meio do povo, vai para uma torre para orar, para se colocar diante de Deus, angustiado como seu coração estava. Recebe resposta do Senhor, de que Ele fará justiça, mas que Ele dará livramento, que Ele é um Deus justo, mas que Ele é um Deus misericordioso. Então Abacuque escreve, lá do capítulo 3 do livro do profeta. Eu não vou esperar você abrir, porque eu sei que faz tempo que você não lê Abacuque, vai demorar a achar. Abacuque escreve que, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O justo viverá pela fé, pela certeza de um Deus que está do seu lado, pela confiança em um Deus que é Deus em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos momentos difíceis e fáceis, porque Ele nos justificou, Ele entregou o próprio Filho. O que Ele nos negaria, nos seja necessário. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho. Eu guardo esse verso quase como um mantra, para me dar alegria em momentos difíceis. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos daria nele todas as coisas? Essa é a certeza que nós temos, essa é a confiança que a fé produz em nossos corações. Aquele que fez o mais difícil, que foi entregar o próprio Filho, santo, puro, perfeito, e derramar sobre ele todo o seu ódio para com o pecado, por amor a mim e a cada um dos seus eleitos, não nos sustentará em tudo que nós precisarmos, não olhará dos momentos difíceis da minha vida e levantará o meu rosto, não protegerá o meu coração das angústias com a sua paz. Eu preciso me deleitar nessa confiança e ter um coração mais grato, mais contente, mais satisfeito no Senhor. Portanto, como igreja, nós somos convidados a andar altaneiramente numa costa, em força e na confiança do nosso Deus, nossa fortaleza, agora e será para todo sempre, como é em todo momento, em toda circunstância, em todo tempo. O justo, o justificado pelo amor de Deus, pela ira satisfeita em Cristo Jesus, o justo viverá pela fé e firmemente renovará sua confiança de glória em glória. Que possamos então, nessa confiança, adorar o Deus que é sobre todas as nossas circunstâncias, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Vamos a igreja orar mais uma vez. Pai bendito, como é importante, Pai, entendermos a Tua justiça sobre nós. Talvez entendendo, Pai, o quanto foi caro, quanto o preço foi alto, nós possamos nos constranger mais diante do pecado e da oferta do pecado. Oh Deus, mas apesar de nós, das nossas muitas falhas, apesar de muitas vezes nós deixarmos o nosso coração se entristecer, se angustiar diante de situações difíceis, nós temos fé que podemos encontrar no Senhor, Deus misericordioso. Diante de todas as situações em que a Tua justiça se levanta contra os nossos pecados, nós podemos declarar como profeta que ainda que tudo seja tirado de nós, ainda assim nosso coração se alegrará no Senhor e nos faz andar altaneiramente como a costa. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus.